Marujos queridos, recebemos aqui Rosineide Facina, presidente do Sindicam. Falei certo, Rose? Certíssimo. Primeira mulher presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras Rodoviárias de Carga, primeira mulher em várias áreas da área de transporte, e esse papo é sobre transporte. Tanto o papel da mulher, será que ela enfrentou algum preconceito para entrar na área? Será que ela é ouvida facilmente ainda hoje, depois de tantos anos de carreira? Você não tem ideia do que ela passou no início de carreira para contratar um moleiro, você vai ter que assistir para entender o que aconteceu. E você também vai aprender muito sobre a questão dos novos veículos verdes, o que está acontecendo, é possível descarbonizar a cadeia de transporte rodoviário? Então, assiste esse episódio até o final, porque vale a pena. Queridos marujos, dando início aos nossos trabalhos, sejam muito bem-vindos a bordo de mais um episódio do seu querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Bem-vindo a bordo, muito obrigada pelo seu carinho, obrigada por cada curtida, cada comentário, e não se esqueça de já compartilhar o link desse episódio, que você sabe que vale a pena, com todos os seus amigos, todo mundo que é da área, principalmente da área de transportes, ok? O papo de hoje vai falar tudo sobre o modal rodoviário, que é predominantemente na nossa matriz de transporte o modal mais utilizado. Mas antes da gente entrar no papo e apresentar a pessoa maravilhosa que está aqui na minha frente, eu quero agradecer aos nossos queridos apoiadores. Então, aproveite para seguir T2S, Tecnologia e Software para o Setor Portuário. Trabalhe também com o LogComX, que trabalha com inteligência artificial, soluções inovadoras para o mercado de comércio exterior, e o Data Recintos, que é uma empresa que ajuda os terminais alfandegados a transmitirem as informações de movimentação de carga para a Receita Federal em tempo real, de forma segura e confiável com a API Recintos, ok? Então siga essas empresas para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia portuária. Aproveite e siga também Tecnologia Portuária no Instagram, no YouTube, no X, né, que é o antigo Twitter. Todas as redes sociais nós estamos lá e contamos com a sua audiência, certo? Marujos, o papo de hoje é com uma pessoa maravilhosa, que manja muito do setor de transportes, e eu tenho a honra de dizer que foi minha professora, então é até difícil chamar pelo nome, que eu quero chamar de professora. Muito obrigada pela sua presença, Rose Facina, bem-vinda a bordo. Eu que agradeço, Ellen, aqui é um prazer, você não imagina que coisa boa estar aqui hoje contigo, né? E dizer também que a recíproca é verdadeira. Tenho te acompanhado aí, principalmente aqui nesse canal, e tenho muitas vezes aprendido e outras vezes me divertido muito aqui. Bom, né? A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é assim que é a vida. Que legal, gente. É uma honra saber que a minha professora assiste o podcast que eu apresento. Você tem ideia do que é isso? Muito obrigada. É muito bom, né? A gente está vivendo essa era de convivência de gerações e de aprender junto, né? Exatamente. Eu já tive também a honra de entrevistar alunos meus aqui. Então, olha legal. Só como a vida é um ciclo. Exatamente. E eu queria aproveitar, porque você foi minha professora na área de recursos humanos na pós-graduação, alguns aninhos atrás, a gente não precisa falar de datas, mas foi maravilhoso, porque assim, já aproveitando para agradecer, uma das coisas que você sempre fazia era pedir como se fossem resenhas, né, redações sobre temas específicos. Grande parte da turma não gostava, porque escrever sempre é uma dificuldade para muitas pessoas. Eu amava, porque foi uma oportunidade de reflexão. Então a gente tinha que ler sobre um tema, refletir e escrever de próprio punho, da própria cabeça, quando não existia chat GPT, para a gente poder tirar as ideias. Então isso ajudou a mergulhar mais nos temas, isso ajudou a criar muitas reflexões, assim. Então, assim, é muito legal a gente estar hoje nesse papo. Quero agradecer a sua presença, ter conseguido achar um espacinho na agenda. E eu que agradeço, imagina. E eu queria pedir para quem não te conhece, que eu acho que são poucas pessoas, mas caso alguém não te conheça, explica para a galera quem é a Rose Facina e como que você foi parar nessa área que você está hoje. Sempre trabalhou com transportes, com porto, com logística, ou trabalhou com outras áreas completamente diferentes? Eu, de verdade, eu comecei na empresa que eu estou até hoje, que é uma empresa familiar, né, que é Transporte Facina, mas eu digo que eu não escolhi. De certa forma, eu fui escolhida. Quando eu terminei, a minha primeira faculdade foi psicologia. E eu queria fazer psicologia comunitária na PUC. Era muito específico, tinha que ser lá, mestrado e tal. E aí eu não tive recurso financeiro, né? Meu pai disse naquela época, olha, a faculdade já, mas agora, né? Siga a sua vida. E foi bem importante, porque eu tinha feito
Quando a gente faz psicologia, pelo menos na minha época, né, a gente fazia primeiro uma parte de psicologia clínica, educacional e organizacional. E a organizacional tinha feito estágio na própria Facina, porque na época não tinha muitas empresas que davam essa abertura para você achar empresa. E também a gente não tinha redes sociais para ir procurar, né? Era tudo muito fechado, né? Muito fechado mesmo. E quando eu fui fazer esse estágio, o gerente da área, eu fiz um descritivo de cargo muito sumário das pessoas e é como se eu estivesse montando um RH. E ele gostou. Aí ele falou, nossa, eu queria muito que você fizesse isso. Falei, bom, vou fazer, porque assim, eu tenho o recurso e vou fazer a psicologia comunitária lá na PUC. E comecei a trabalhar e nunca mais parei. Já fiz 40 anos. Uau. Aí eu entrei pela área de recursos humanos mesmo. Tenho que deixar aqui também registrado que eu nunca fiz essa psicologia comunitária, né? Porque você se envolve no trabalho e tal. E aí eu comecei a participar muito de grupos, mas grupos de RH, porque eu sempre entendi que o que facilitava o caminho das pedras naquela época era os grupos onde você trocava currículos, você conversava, você discutia salário. Não é como hoje que por WhatsApp você manda uma mensagem e tem informação. Verdade. Você tinha que ir na reunião, conhecer os profissionais das empresas. E as empresas até mudaram muito de lá para cá, né? Porque o polo mais importante era o de Cubatão. E a gente se relacionava muito de Santos com Cubatão, com as empresas lá do polo petroquímico, né, de Cubatão. E de lá para cá eu acho que eu reforcei muito essa carreira de recursos humanos. Daí o convite, numa certa ocasião, para começar a dar aula nas universidades. Porque quando você faz os grupos, você aparece, você acaba indo nas empresas e conhecendo, né? A gente fazia essa questão também de conhecer as empresas presencialmente. E aí, em determinado momento, né, a Universidade Católica de Santos, naquela ocasião, me contratou para dar aula nos cursos de Comex e logística e gestão portuária, que eu fiquei muito tempo, né? Então, agora, recentemente, encontrei lá o nosso reitor, o professor Marcos Medina Leite, e é um reencontro bom, né? É uma fase da vida, eu já deixei isso alguns anos atrás, né? Também dei aula na São Judas, né? Durante muito tempo. Hoje, eu tenho muita amizade com o Adalto, que era vice-reitor, e hoje ele é diretor da CS. A gente estava dizendo há pouco aqui do ciclo e a vida se completa nesses ciclos, né? Que você... eu sempre tive uma coisa muito, mas muito séria na minha vida, e que por onde passar você deixa assim o teu nome, o teu espaço, as pessoas, né? De tratar todo mundo bem, porque você vai encontrar com elas em algum momento em outra posição. Exatamente. Então eu sempre fiz muita questão. Se algum dia eu errei, foi por total desinformação de que estava errando, porque eu sempre procurei acertar, e acertar com as pessoas, né? Que no final do dia são as pessoas que fazem toda a diferença na nossa vida. Exatamente. Né? E aí, essa breve história que eu fui de RH. E pelo RH, eu comecei a ir para o Sindicam para poder negociar as convenções coletivas. Eu era convidada, né? Então tinha essa expertise de pessoas e tal, e participava das reuniões lá do sindicato. E aí, sempre quando tinha algum assunto mais ligado à gestão de pessoas mesmo, a plano de saúde, a gente vai... Então, eu era convidada porque, de alguma forma, eles se entendiam que eu era a especialista no assunto. E aí, a lei do motorista começou a ser implementada e todo mundo ficou com muita dificuldade. Aí... eu entrei mais de uma forma de reuniões até semanais, quinzenais no sindicato, para a gente tentar entender essa mudança que aconteceu na área, né, do transporte rodoviário de cargas. Porque a profissão do motorista, além de ser uma profissão
de suma importância para a atividade, ela não era regulada. E aí veio a lei e com a lei vieram muitas dúvidas e muitas dificuldades de você, então, se adequar. Né? Imagina, que ano foi isso, mais ou menos? Então, a lei é de 2015, né? Mas só que a gente sempre acredita no Brasil por algum motivo, né? Não vamos se aprofundar muito nisso, de que ela não vai dar certo, que não vai pegar, que não vai acontecer, mas começou a acontecer de verdade. E aí nós começamos a entender melhor e se adequar a essa nova lei. Que até hoje existe uma discussão, né? Porque ela foi em 2015 implementada, só que depois ela foi julgada em algumas questões da lei como improcedente. E aí nós tivemos que rever alguns anos de controle de jornada que os empresários faziam acreditando, né, que era a lei, que estava correto e foi julgado, né, inconstitucional. E é uma pauta que nós estamos discutindo até hoje, né, com os órgãos, né, competentes. Inclusive, quem julgou improcedente foi o Alexandre de Moraes, que em alguns momentos ele é meio polêmico nos julgamentos dele, né? Então, são assuntos que estão na minha pauta hoje, né, como presidente do Sindicam. Então, mais ou menos, eu já contei como que eu cheguei a presidente do Sindicam. E primeira presidente mulher do sindicato? Primeira presidente. Nós fizemos, em setembro do ano passado, 88 anos de fundação. Uau. E eu tenho, assim, né, acabei com a questão de ser a primeira diretora mulher e depois a primeira presidente mulher aqui da Baixada Santista. Hoje, ainda, Baixada Santista corrigindo. O Sindicam, ele é litoral paulista, então ele congrega outros municípios de Santos, né? E aí a gente todos, esse litoral paulista faz parte da nossa base hoje do sindicato. Perfeito. E o Sindicam, ele é o sindicato das empresas de transporte? Das empresas de transporte rodoviário de carga do litoral paulista. Então, são os empresários. Hoje a gente tem 146 associados, né? Todos, para ser associado do Sindicam, tem que ter CNPJ, né? De empresa de transporte, né, rodoviário de carga. Sim. E assim, nós temos várias pautas hoje, mas eu entendo, né, que essa do motorista é uma das mais difíceis de hoje, de nós nos adequarmos como empresários e dos próprios motoristas aceitarem que hoje tem a lei que rege e que muitas vezes eles também não aceitaram como uma mudança positiva. Um exemplo, o motorista ele tem que fazer uma interjornada de trabalho e são 11 horas de descanso. Então, se ele estiver em viagem, ele já cumpriu as 8 horas dele de viagem, ele tem que parar exatamente onde ele estiver e descansar 11 horas. Sim. Então, a grande discussão é quem que descansa 11 horas, mesmo estando em casa, mesmo estando dificilmente, né? Mais ou menos, o ser humano, ele descansa entre 8 e 9 horas, né? Sim. Então, 11 horas achou-se que é demais. Sim. E muitas vezes em condições inadequadas, né? Porque ele está na cabine do caminhão. Exato. E está em locais que muitas vezes não são seguros. E mesmo assim a gente tem que cumprir uma legislação que não está beneficiando o motorista, né? A impressão que eu tenho é que, assim, quem criou essa questão de 11 horas deve ter imaginado que, por exemplo, a pessoa que trabalha das 8 às 6 da tarde, chega em casa às 6, 7, vai ter um tempo de qualidade com a família, umas 3, 4 horinhas e vai dormir lá próximo da meia-noite e ter 8 horas de sono, né? Então imaginou-se que
que 11 horas de Que descanso seria e tal, mas o é ideal. como você comentou, se ele está na estrada, Não, acho que não é o valeria a pena ideal, flexibilizar para ser menos horas de descanso, para que ele consiga descansar somente o necessário, né, para a saúde dele e depois segue viagem. A gente defende o fracionamento, né? Que é Sim. as outras 4 horas divide no período dele de Legal. trabalho, que é para ter o descanso, não ficar verdade. tantas horas na direção. E Perfeito. mais ainda, o governo federal, ele tinha a parte dele nessa questão aí da lei, que era criar os pátios reguladores, aonde os motoristas teriam um local adequado, com banheiro, com locais para se alimentar, com segurança. Até numa ocasião, o nosso sistema S é o SESC-Senat. E ali poderia ter alguém que atendesse ele como um dentista, um médico, verdade. tal, que ele tivesse uma ficha única de saúde. Então, ele podia estar rodando o Brasil inteiro e, como ele é um profissional da estrada, ele poderia ser atendido onde ele tivesse nesse cadastro único. Sim. Nunca aconteceu. Não temos o local de parada. Tem alguns, né, pátios reguladores, mas totalmente diferente do que se disse a princípio que iria acontecer. Então, por isso que os motoristas não acreditam que isso pode ser uma coisa que veio para beneficiá-lo, para cuidar deles. E aí a redução da carga também de trabalho fez com que eles tivessem uma remuneração diminuída. Então, aí, de novo, ele foi prejudicado porque eu não consigo que ele dirija mais tempo, né? As empresas não conseguem e em contrapartida eles recebem menos. Então, afetou eles duplamente. E isso está tendo um revés importantíssimo, né? Eu diria, não só no Brasil, né, como é uma realidade em outros países, mas no Brasil a gente está com muita dificuldade de mão de obra. Era isso que eu queria perguntar. Ninguém mais quer ser motorista nessa situação que eu acabei de te relatar. A própria legislação deu uma limitada, na questão do quanto de trabalho que ele pode aceitar. Exatamente. Por um lado, a gente entende que é tentando proteger a saúde, né? Mas por outro lado, porque senão os motoristas muitas vezes tomam, como é que chama? Rebite, que eles chamam, né? Tomam um monte de coisa para tentar trabalhar muitas horas. Inclusive, eles não gostam que falem dessa forma, né? Eles se sentem. Teve uma audiência pública em Brasília e teve eu acho que um deputado federal que fez uma fala com isso, e eles ficaram bem sensibilizados, porque diz que isso é um passado, que não não está mais nesse mundo moderno. Mas o que eu entendo é que, inclusive, a CNT, preocupada com a Confederação Nacional do Transporte, ela fez uma pesquisa, qual que é o perfil do motorista hoje, na atualidade. Legal. Então, é uma pesquisa bem recente que diz o seguinte, que o perfil do motorista hoje está entre 45 a 58 anos. Nossa. Então, é um motorista que ele, de certa forma, ele envelheceu, né? Não é mais uma categoria de jovens. Sim. E quando eu iniciei no Recursos Humanos, tinha muito motorista que vinha me procurar, que ele queria que o filho dele fosse motorista. Que eu, né, como pudesse deixar o filho trabalhar na empresa, tal, porque ele queria que o filho também fosse motorista. Hoje, os que estão, eu posso te assegurar, né, em conversas na empresa ou mesmo no sindicato, eles não querem que os filhos sigam a profissão, porque a profissão foi depreciada, desvalorizada. Eles estão ainda, porque eles não têm uma condição, né, que eles entendem assim, para fazer uma mudança, né, na profissão, né, fazer uma mudança de carreira. Então, eles acreditam que vão se aposentar dessa maneira, mas eles não querem que o filho seja motorista, né, de caminhão, de certa forma. E do outro lado também, os jovens também não querem ser motoristas, né? Até porque dá para ser um monte de coisa, né? Hoje a gente tem tanta opção. E o pessoal tem conversado muito e que tem feito sentido e talvez seja uma saída, não, mas é uma saída, eu entendo, meio
paliativa ainda. São as mulheres vir para a direção. Sim. Porque ainda nós temos mulheres que por algum motivo são arrimo de família, que são mães de família, que a família depende totalmente delas. E elas estão em algumas profissões que elas não conseguem manter com dignidade a família. Então, diria assim, ela faz algumas faxinas, não dá essa segurança. Ela é manicure avulsa em um salão. Sim. Então, ela vindo para o transporte, dirigindo o caminhão, Vai ter ela salário fixo, vai ter ela tem uma benefícios da empresa, empresa. então, e ela tem também, né, não desmerecendo qualquer atividade, quando você traz uma mulher nessa situação para um caminhão, dá um status, porque é uma quebra de paradigma. Porque assim, fazer faxina e manicure está dentro do perfil da mulher. Padrão. É, o padrão, né? E aí, motorista, apesar de a gente ter muitas já, né? Mais ainda... Você vira a cabeça quando você vê que tá uma motorista Você dirigindo o caminhão. Gigante, olha, uma mulher, aí você fala que bacana, então. E vai aí chegar acho um que momento que a gente não vai mais estranhar, a gente não vai achar estranhar, normal, mas ainda é diferente. Né? Mas ainda é diferente. Tanto que a gente tem empresas aqui em Santos que tem empresas aqui do Porto que tem as mulheres que estão operadoras de porta-container, que são maravilhosas, né? A gente tem entrevista aqui com a Fabiana da BTP. Ela também já ficou famosa porque ela foi primeira, né? Foi a pioneira do Brasil, eu acho, né? E tem também como operadora de RTG, se não me engano. Eu acho que no Porto eu tenho tido conversas com os principais dos terminais portuários, porque um dos papéis que eu acredito que eu tenha que desenvolver no sindicato é esse diálogo, né? Que a princípio tinha a questão assim, o transportador rodoviário de carga, ele tem problema nos terminais, que o terminal é ruim, que o terminal não dá importância, né, pro transportador. Então eu trouxe todos né, eu acho que eu hoje até finalizei o último que eu queria trazer perto para conversar, para a gente dialogar. Porque eu entendo assim, se nós, transportadores, nós temos problemas, o terminal também tem, né? Só muda, às vezes, talvez, a dimensão do problema. Mas também tem. Quando você dialoga, que ele coloca a dificuldade a nossa, muitas vezes a gente cria uma sinergia para criar um caminho do meio, né? Não é tanto como seria, né? E a gente acha uma solução. E eu acho que eu tenho tido êxito, porque uma das coisas, eu ainda falava hoje até com Marcelo Patrício lá da Santos Brasil, né, que ele também lida muito com sindicatos. E aí ele falou assim, olha a dificuldade que a gente tem para dialogar com alguns sindicatos que a gente tem aqui. Eu falei, aí tem uma relação diferente da mulher presidente do sindicato, que eles pegam mais leve, né? Eles têm uma coisa diferente, a recepção é diferente, né? do pessoal, mesmo uma das coisas interessantes de ser presidente do sindicato, que eu sempre... Eu entendi essa atividade como uma atividade que abre portas para as outras mulheres. Tudo que eu faço de primeira vez, eu quero fazer muito bem, que eu estou pensando assim, as que virão vão entrar já no espaço que já foi desbravado, né? Vamos assim dizer. Como vai ter dificuldade sempre, em todos os momentos, mas será diferente. E aí, dos sindicatos, aí alguém um dia me disse, olha, você é líder sindical. E eu falei, eu sou líder sindical? Não é que eu sou líder sindical. E aí eu faço reuniões com outros líderes sindicatos, e não só dos empresários, quando os sindicatos avulsos mesmo. Sim. E eles têm um comportamento bastante, assim, muitas vezes assertivo demais, vamos assim dizer. Comigo não, eles dão uma respeitada, porque eles me reconhecem como líder, mas eles tratam diferente. E é assim, um espaço acho que abre os ouvidos deles de uma outra forma, né? Você sabe, Ellen, que eu penso assim, eles
com eles se tratam de uma maneira. Comigo, não que eles não me respeitem, eles respeitam, só que eles me tratam de uma maneira diferenciada. Porque em outros ambientes que não são desse pessoal, as pessoas, né, que tem a maioria homens, dão uma desconsiderada, como se eu nem... Às vezes eu me sinto invisível em alguns ambientes, só tenho eu de mulher, e as pessoas que estão lá, os homens, né, que estão lá, eles fazem de conta que eu não estou lá, né? Sim. Então, é diferente o tratamento, mesmo na minha federação, que é a Federação de Transporte. Hoje eu sento à mesa com representantes, outros presidentes, eu sou a única mulher presidente, e quando eu cheguei lá, acho que a primeira reunião foi em fevereiro, eu fui falar e o presidente da federação, ele tinha um outro assunto, ele me cortou. E aí, um outro presidente de outro sindicato, ele falou assim, ô presidente, a menina ia falar, eu virei menina, uma 60 a mais, porque ele não sabia o meu nome. Então, é o espaço que eles não estão me considerando ainda, né? E eu acredito que eu demorei ali para poder, uns 6 meses, para eles entenderem que eu estava ali, que eu era presidente como eles, né? De outros sindicatos. E assim, agora, eles eram muito reticentes comigo, né? Como se eles não fossem falar comigo. Ou alguma coisa ali não funcionava, né? Eu entrava e saía, falava, ninguém dava muito crédito. Até que eu comecei a mostrar o trabalho. O que eu estou desenvolvendo lá na Baixada Santista. O que eu estou trazendo de resultados aqui. E aí eles começaram a me ouvir. Sim. Deixa o trabalho falar por você, né? Porque não adianta você também ficar... A Renata Bravo, para mim, aqui como vereadora, agora ela foi para uma secretaria, é uma pessoa que eu respeito muito e muitas vezes você acaba admirando, né, o trabalho que faz e tal. Ela disse para mim, Rose, não adianta você também brigar por tudo, né? No grito, né? Não adianta, senão você vai todo dia brigar com alguém porque alguém fez alguma coisa que te desrespeitou no seu trabalho. Você tem que, de vez em quando, só escolher tuas lutas, né? Senão... E é muito por aí, né? Porque a gente sabe que em qualquer ambiente hoje, ou ainda você fica estigmatizada. Por exemplo, se a gente estiver naquela mesa de reuniões e não tiver ninguém para servir café, alguém vai virar para a única mulher e vai dizer, né? Muito capaz. Tem um cafezinho aí, né? Porque é como se fosse o nosso papel de servir o café ou fazer a ata da reunião, né? Alguém pode fazer a ata e olha para a única mulher que estão, então. Porque isso existiu até muito pouco tempo, né? Eu vejo... Tá configurado na mente, né? E assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas não pode dar espaço. A paciência é uma coisa, o espaço é outro. Quantas falas que você vê em todos os ambientes, né? Seja de federação, confederação, ou mesmo no governo, ou mesmo nos âmbitos de empresas públicas, privadas, que um homem diz que você sabe que foi uma mulher que escreveu para ele, né? Exatamente. E nunca, em tempo algum, ele vai dar o crédito devido, né? Porque a pessoa escrever, eu não vejo nenhum problema, só que dá crédito para quem escreveu, né? Exatamente. Que a mínima citação. Não precisa nem ser formato BNT, só uma citação, só para dar os créditos. Só dar um crédito. Olha, eu quero agradecer aqui minha equipe que fez isso, que né, preparou. Só estou aqui porque minha equipe, eu tenho uma equipe, sempre assim. Então, normalmente, né, hoje ainda está muito formatado, como você disse, e aí cabe a nós que estamos chegando, nós mulheres aqui, eu, você, abrir esses espaços, essa conversa. A grande questão é esse tipo de esforço. A mulher tem que ter um desgaste muito maior do que o homem para que ela consiga trazer. Porque assim, se você trouxesse só os resultados que eles já estão trazendo, seria só mais não ia talvez ser percebida, ser ouvida numa reunião. Agora você tem que fazer um esforço muito maior, trazer resultados astronômicos para alguém falar, nossa, o que está acontecendo na Baixada Santista? Quem que está fazendo aquilo? Né? Então, às vezes a mulher tem que trabalhar o dobro, o triplo do homem para conseguir ter o seu trabalho
visto, né, minimamente visto, percebido e depois valorizado. Valorizado. Porque aí a questão do trabalho vai falar mais do que a questão do gênero. E até porque nós mesmos nos cobramos mais, né? Hoje mesmo, numa fala lá, eu falei, olha, eu tenho uma entrega que eu tenho que fazer essa semana, que eu também fui eleita presidente do Clube do Leme. E o Clube do Leme é da comunidade marítima, portuária, navegação. Que legal. Quando eles resolveram que tinha que ter mulher também nesse espaço, que está há 37 anos informal, eles elencaram algumas mulheres de algumas empresas que eles achavam que podia fazer, já iniciar essa diversidade, vamos assim dizer. E num certo momento, o pessoal achou que eu já tinha que ser presidente, que tinha que ter uma mulher presidente. E aí, em 37 anos, não tinha tido uma mulher presidente. E é só um clube mesmo de confraternização, onde eu brinco que tenta se unir os gregos e troianos, porque são toda a comunidade portuária que no dia a dia eles podem ser até concorrentes e que nessa noite especial, aí de 3 ou 4 vezes ao ano, eles confraternizam. Legal. Porque é uma comunidade mesmo que ela existe, né? Aqui, então, na Baixada Santista, eu acho que é uma comunidade gigantesca, né? Que tem, porque o porto, a comunidade, ela tem o tamanho do porto, e o porto é essa potência. Sim. E a minha entrega, que é quinta-feira, eu quero fazer um evento maravilhoso, simplesmente. Porque a primeira mulher tem que deixar a coisa bem bacana, né? Porque é a primeira mulher. E é uma imposição. Ninguém disse para mim, você vai ser a presidente, você vai ter que fazer entregas diferentes. Você tem que fazer só ali. É uma autocobrança, né? Que a mulher mas já uma autocobrança, porque você tem já, assim, o peso do título de ser a primeira e ter essa importância de deixar legados, né? E esse legado é que eu entendo, né? Nas futuras gerações, nesse momento, em outros momentos, fazem parte de como a gente vai evoluir, né? As mulheres, são tantas mulheres hoje no Porto que a gente... não faz muito tempo, eu achava que a gente nem devia estar discutindo mais esses assuntos, exatamente. né? Que já era tão... E aí eu entendi que era o óbvio, e o óbvio tem que ser dito. Exatamente, aquela máxima que não sai de moda. É o tempo todo, você tem que estar dizendo assim, ó, bacana, mas a gente tem que mudar. Bacana, mas a gente tem que mudar. Aproveitando que você comentou dessa mudança, como que você enxerga hoje as mulheres no mercado, especificamente do transporte rodoviário? Existe um aumento? Existe um preconceito ainda? Como é que tá? Não, existe um aumento. A sociedade toda se movimenta para isso, as empresas se movimentam para isso, as montadoras se movimentaram para isso, né? Perceberam que existe esse gap, né? Que falta de motorista e que a gente poderia preencher com as mulheres. Então, as montadoras, né, que têm um poderio econômico, elas montaram, cada montadora tem um programa específico para as mulheres, né? As rainhas do transporte, tem vários nomes que agora não vou me lembrar, mas tem um que é da nossa federação, que também alcançou até a confederação, é o movimento Vez e Voz, que é só das mulheres do transporte, que tem apoio da NTC, da federação, da CNT, que é trazer para as mulheres, né, dos espaços, formação. É um espaço formativo mesmo, onde você dá, as empresas oferecem treinamento especial para as mulheres ir se inserindo no mercado de trabalho. E aí, tem os veículos, inclusive. Não sei se você já teve oportunidade de ter ido na feira do transporte, que agora não é a Fenatran. Ia falar intermodal, mas é outra feira. Mas a Fenatrans tem veículos todo rosa que eles fazem, né, para atrair atenção. E as empresas também têm feito um movimento também de deixar alguns veículos com essa característica para a mulher que está na rua olhar o veículo
e se identificar. Uhum. Inclusive, eu já vi várias empresas que comentaram que nas ações de dia do motorista tal, eles têm feito campanhas com a mulher no volante. Legal. Que é para a mulher se ver ali de novo e falar, eu posso ser motorista de A questão da representatividade, caminhão. né? E é bem interessante. Eu lembro muito daquele... Bom, nós fomos já no podcast da Ludmilla, né? No Lendárias e Portuárias, e ela sempre tem uma frase que ela fala nos episódios que marcou muito, que a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. Então é a questão da representatividade, né? De ter você vê ali e falar, olha, é possível, olha, existe, né? Existe. Então uma jovenzinha, uma menina, uma criança que está olhando uma motorista mulher, né? Que ela pode, já chama atenção, ela percebe que ela pode ser aquela profissão também. E a gente tem um episódio com a Priscila Garcia, que ela trabalhou muitos anos no transporte, se não me engano, da Cooper Carga. E eles tinham uma linha especial com, eu não lembro se é Ambev ou se é Boticário, ou se é as duas, que queria na frota só motoristas mulheres. Então isso também, né, de quem está contratando o transporte. Querer, né? Muita gente quer, porque tem a questão do cuidado que a mulher tem, né? Sim. Mas a gente não tem essa mão de obra ainda. Por isso que elas têm que desenvolver a capacitação. Mais outras. Né? E essa questão de querer, não só motorista, mas operadora de empilhadeira. Sim. Ela tem muito mais cuidado. Então ela comete muito menos avarias. Então, o sonho de consumo todo mundo teria as mulheres. É que nós precisamos fazer um trabalho ainda bem maior para poder atrair essas mulheres que estão meio indefinidas, né? O que querem fazer para trazer elas para o mundo do transporte. Do transporte, perfeito. E eu vi também uma pesquisa que fala sobre a questão das gerações atuais não estarem muito atraídas com a profissão de motorista, justamente porque hoje as gerações não têm mais aquela ambição de crescer financeiramente, né? Eles estão vendo que a geração Y, a geração X, os baby boomers, eles estão com problemas de saúde mental, estão com problemas de saúde física, desenvolvendo várias doenças por questão de trabalhar muito. E valorizando mais o descanso, Exato. né? Então essas gerações agora estão não é bem o descanso, né? É um trabalho que priorize mais, né? Exatamente. Então eles não estão querendo tanto essas profissões em que eles ficam muitas horas ou dias fora de casa, em condições de trabalho, como você comentou, né? Às vezes um banheiro decente, um lugar para comer. Então a geração percebe que hoje tem muitas mais possibilidades de emprego. Eu posso trabalhar como youtuber, né? Eu posso trabalhar como desenvolvedor de software, né? Influencer com profissões digitais que eu vou ficar no ar-condicionado mais remunerado sentado. Do que tudo. Às vezes ganhando mesmo, né? Dependendo da situação ou mais. Você enxerga esse gap também? Então, eu vejo que existe muito no transporte. A gente invariavelmente, você ouve as pessoas falando, você que é professora deve saber isso também de cor, que a geração nova, ela não está muito preocupada com o mercado de trabalho, né? É meio tipo assim, eles estão precisando que venham até mim. É mais ou menos isso. Mas não é aquela luta como a gente tinha no passado de querer estar numa empresa e ficar muito tempo na empresa. Eu lembro que a minha avó falou, filha, você conseguiu um emprego, você dedica a sua alma para você se aposentar naquela empresa. Hoje a visão não é essa. Hoje a visão não está feliz, diferente. sai, peço demissão sem pensar nos boletos. Né? Eu, quando comecei a contratar, o pessoal falava, olha a carteira de trabalho. A pessoa tinha que ter muitos anos na empresa para você contratar. Hoje, quando você olha, você fala, a pessoa se acomodou na empresa, né? Acho que ficou hoje lá na zona de conforto, não quis fazer nada de diferente. Talvez seja até por conta disso que a gente tem essa questão da mulher, que a questão da mulher é um pouco diferente dessa mulher que a gente está dizendo de ser a mulher do transporte rodoviário de carga. Ela já tem uma família. Ela provavelmente não tem companheiro. E ela tem que dar conta disso. E a mulher mãe que precisa dar conta disso, ela vai se comprometer e ela vai buscar o sustento da família dela a qualquer custo, né? Que é uma característica da mulher e mãe, né? Então, é mais ou menos... Porque também a gente não acessa a jovenzinha para dirigir o caminhão. Ela tem um perfil diferente já, que tem que dar conta de uma casa. Sim, geralmente é a mulher mais madura. Isso, e aí faz toda essa diferença e tal.
provavelmente a gente tem uma pesquisa aí no futuro próximo que vai confirmar. O que eu acompanho, o que eu tenho visto é mais ou menos essa característica hoje, né? Dessa mulher que precisa dar conta dessa... Porque tem uma pesquisa, né, que eu não sei se está atualizado ou não, que hoje 50 e pouco por cento das moradias, das casas, são sustentadas eminentemente por mulheres. E mulheres solo, né, que têm família, que têm filhos, que têm que dar conta. Então, é mais ou menos isso. Nós tivemos na Facina, alguns anos atrás, uma mulher que ela já era bem madura e ela dirigia um caminhão pequeno e ela inclusive já era avó e ela participou coisas que aconteceram num passado tão pretérito assim, e que hoje nem precisaria mais disso, mas que ela fazia um trabalho até para o SESC-Senat e ela foi formada para onde ela tivesse, nos postos onde ela parava, para falar do assédio sexual de crianças nas rodovias, da violência contra as crianças nas rodovias, que é um assunto delicadíssimo na nossa área de atuação e que precisa ser revelado, que existe mesmo. E ela fazia um trabalho desse, e ela tinha uma máquina fotográfica, não era ainda o celular com foto. E ela registrava, se eles permitiam, os homens, ela tirava uma foto para mandar para o SESC-Senat, dizendo que ela tinha feito essa abordagem nesse local. E ela ficou muitos anos, né, conosco, e era uma senhorinha, e ela também não era típico, né, na época tal. E ela só deixou porque depois ela acabou mesmo adoecendo, mas volta e meia ela ainda vai lá na empresa visitar todo mundo, dizer que está com saudade cada vez mais senhorinha. E eu lembro desse trabalho dela, eu falo que coisa pioneira também, né, que hoje o SESC-Senat, ele faz um trabalho bem forte, né, com uma entidade internacional que faz todo esse trabalho de proteção das crianças nas estradas. Mas no passado foi ela que fez. É legal. Uma das pioneiras. Histórias do transporte, Perfeito. né? Aproveitando que você falou histórias do transporte, tem alguma história que você passou, tanto na Facina quanto nas outras empreitadas? Tem alguma coisa que marcou a sua vida? Seja de perrengue, seja de história engraçada, seja de história emocionante? Olha, tem uma que parece uma piada. Agora fazia tempo que eu não lembrava disso, mas eu lembrei agora que você perguntou. Quando eu iniciei, que eu estava bem no início da Facina, acho que a primeira vaga que apareceu, que me falaram, olha, você tem que contratar uma pessoa, porque olha como que era a contratação. Eu comprei um quadro e a gente punha aquelas letrinhas precisas, assim. E aí podia colocar ali o que fosse, né? Sim. Aí o pessoal da manutenção falou assim, Rose, nós vamos precisar de um moleiro. Você contrata? E eu, recém-formada, né? E aí falei, não vou passar recibo para ninguém, porque eu sou psicóloga, né? Vou falar que eu não sei o que é um moleiro, aí eu não falei. E eu, então, coloquei lá na parede, lá precisa-se de um moleiro, sem perguntar para ninguém. E aí, apareceu um rapaz lá e ele foi fazer a ficha. E eu falei para ele, o senhor é moleiro? Ele falou, não, não sou. Mas se a senhora me falar o que é, eu faço. Eu achei ótimo. Nós dois não sabemos. Não sabemos, tal. E aí ficou Isso eu levei para a vida. Porque se tem uma coisa que mulher, principalmente, não deve jamais, em tempo algum, é dizer que não sabe, né? É que sabe. Olha, se eu não sei, eu pergunto. E é isso que a mulher faz de diferente do homem, que o homem tem muita dificuldade disso, de pedir ajuda. De pedir ajuda e Sim. tal. Às vezes eu falo assim, eu falo com alguém de uma empresa, eu falo assim, a pessoa me atende super bem. Eu falo, um homem teria dificuldade de falar, olha, eu gostaria que você
fosse lá no Sindição falar comigo que eu tô presidente e tal, as pessoas vão. Se fosse um homem presidente, falou assim, não vou chamar ele, né? Sim. Primeiro, já pensou se ele falar um não? Se ele falar um não para mim, é só mais um não. De tantas que a vida trouxe. É mais um não. Então, assim, trouxe para a vida. Se eu não sei, eu pergunto. E é Com muito. humildade, com Como é. respeito. E sempre assim. Por isso que quando a gente está como professor, você aprende muito. Porque você tem muitos alunos de diversidade. Nossa, uma diversidade ali em sala. E quando você tem a sorte de ter algumas pessoas ali que te ajudam, te perguntam e fazem essa conexão com você, as coisas acontecem de uma maneira que aí você fala assim, eu estou cansado, mas você sai da sala de aula renovada, assim, acreditando que existe um mundo melhor mesmo. É verdade, é verdade. Libera uma descarga de felicidade. Você fala assim, nossa, que bacana, né? Então... Eu acho que é mais ou menos isso, né? A nossa trajetória é essa. De sempre tentar fazer o melhor, mesmo sabendo que isso não é possível, que a gente sempre... Não existe perfeição. não existe, não tem jeito. Aí como que você dá conta de estar em tantos lugares? Eu não dou. Primeiro que eu tenho pessoas que estão junto comigo. Segundo, tem coisas que eu vou dizer que eu não vou, que eu não faço, que eu não consigo. Porque não dá de verdade. Eu acho que isso é uma sabedoria. Porque se você não colocar esses limites do não também, de dizer isso eu não posso, você acaba sendo levado para esse... É uma roda viva e que depois você tem dificuldade de sair. E se posicionar é uma coisa perfeitamente normal, né? Dizer, quando às vezes eu pergunto alguma coisa para alguém que a pessoa demora para me responder, eu digo, não é uma resposta, é só você me dizer não, que eu sei que eu posso ver outras coisas, né? E é isso, muitas vezes as pessoas demoram para fazer qualquer coisa com medo de, ela vai ficar chateada, desagradada. Não, gente, é assim, posso, ótimo, vamos. Exato. Não posso nesse momento e ponto final. Tem várias formas de explicar. Você sabe que eu fiz um curso muito legal com o pessoal da Universidade Erasmus de Rotterdam. E vieram os professores, eu fiz até em Brasília pelo ITL, que é o Instituto do Transporte, né, que está lá no CNT. E os professores vinham lá da Universidade de Rotterdam uma vez por mês para dar aula para um time. Que a melhor parte dos cursos são as pessoas, de novo, né? Mas eles eram muito secos, né? Eles falavam não e ponto. E aí o pessoal falava assim, nossa, porque aquele professor, como ele é grosso, tal. Aí a gente começou a refletir que ele só era assim muito assertivo, né? Cultura mesmo, né? Se você me convidar hoje, Rose, você gostaria de ir lá em casa hoje? Eu vou dizer, Elia, eu não posso, porque olha, eu tenho um compromisso, tal, eu te explico, porque o gato tá doente, o cachorro não sei o que lá. E aí ele fala só assim, não. E não é não, e pronto. Não precisa ficar se explicando. O brasileiro, ele conta uma história para dizer um não, que é interessante. Aí os outros que têm essa facilidade de ser mais assertivo, eles são dados como grosseiros. E aí a gente fazia analogia do professor, né, brasileiro e o professor holandês, a diferença. Depois ele falava assim, os trabalhos, falava que estava tudo ruim, falavam de uma maneira assim bem assertiva, tal. Depois a gente ia tomar um drink, confraternizar à noite, eles iam normalmente como se nada tivesse. Aqui o pessoal eu ia ficar de mal para sempre. Pessoal, né? Nunca mais eu falo com esse professor, que eu vou até avaliar ele mal aqui. Né? Acho que o brasileiro tem muito isso, né? A questão da flexibilidade, de poder, de ter que justificar as coisas, e a questão do apego, né, do então, pessoal. Eu penso de não saber dividir entre a gente leva tudo muito pro pessoal. E aí diz que a mulher que é assim, né? Emoção e tal. Eu acho que a mulher é assim, mas eu não divido assim entre os sexos.
processos. Muitos homens também, eles têm essa questão de levar muito pro pessoal, de depois deixar de falar ou tratar com indiferença, porque você não atendeu às expectativas dele, né? Então é muito importante a gente saber o que é a expectativa do outro, qual que é a minha. Exato. Eu não posso o tempo todo ficar querendo agradar a expectativa do outro. Aí vai da inteligência emocional, relacional, né? Aí já vai para outras esferas do ser humano. Você tem que entender como funciona tudo isso. Perfeito. Rose, deixa eu aproveitar que nós estamos no episódio 24 de dezembro, né? Legal, estamos aí no episódio especial de Natal, praticamente. De Natal. Como que você enxerga as perspectivas para 2026 e para as próximas décadas com relação ao transporte rodoviário? Porque ele é maior parte da nossa matriz de transporte, né? Mais de 60%, e ele é altamente poluente. Como que você enxerga as iniciativas para tentar descarbonizar a cadeia de transporte? Então, a gente tem um legado negativo, né? nessa questão. Sim. E a discussão está na mesa. A federação, a confederação, nós temos alguns programas que são programas que a gente tem que atender para tentar mitigar um pouco essa questão, né, da poluição, né? Inclusive, no Sindizan, a gente tem um programa que chama Despoluir, que a gente atende os associados para fazer um teste de opacidade nas empresas de transporte, nos caminhões, totalmente gratuito para o nosso associado, e aí esses relatórios a gente manda então lá para a federação, que é um compilado que a gente vai fazer um trabalho de quanto que a gente está tentando melhorar tudo isso. Agora, O que é um teste de opacidade só para... É que assim, normalmente a pessoa conhece o teste de fumaça preta, né? Que você pega um equipamento e vê se o caminhão ele tá com essa fumaça preta que indica que ele está desregulado, né? E aí, ele estando totalmente regulado, ele não emite, e aí pelo menos fica melhor o ambiente, né? Sim. Mas é um programa que a Confederação diz que é o maior programa, né, de descarbonização que o transporte rodoviário de cargas tem, mas a gente ainda discute o combustível. E o combustível é um grande desafio que ainda ninguém se entendeu. Sim. Algumas pessoas dizem, vocês estão criticando o etanol, que o etanol não é um combustível hoje bom para os caminhões e para o meio ambiente. A gente discute que o etanol, da forma que ele está misturado, é que ele está de uma maneira ruim. Se ele tivesse de uma forma mais, né, pura, ele talvez seja a nossa matriz, que é o principal, é o que a gente tem mais aqui no Brasil. Sim. E a gente não precisaria desenvolver. A gente tem o diesel verde, mas que não tem escala ainda, né? Diesel e aí verde? É que ele também tem uma outra, que o pessoal fala que é o... Ele é muito mais sustentável, só que não tem escala. Então, não tem, inviabiliza, ele está hoje no mercado. Hoje a gente falava lá com o Marcelo, falou alguma coisa de gás, né, que eles têm feito, e também escolhido uma outra matriz que é de gás, e ele falou também... de outro, agora nem vou me lembrar, mas ele falou dois que ele, elétrico, que ele também estão escolhendo para fazer alguns testes. Certo. E aí é mais ou menos isso. A cadeia logística do transporte, cada um ainda está nessa discussão de o que seria melhor para o nosso modal. Eu entendo, mesmo sendo presidente de um sindicato rodoviário de carga, que a matriz é que está também equivocada, né? A gente tinha que defender que muitas coisas que chegam aqui no nosso porto tinha que ser via ferrovia e não transporte rodoviário. Gente, maravilhoso ouvir isso da pessoa que trabalha com transporte rodoviário. Devia vir pela cabotagem. Exato, exatamente. Que a cabotagem... Para longas distâncias, né? A cabotagem, inclusive,
Inclusive, eles têm um valor, talvez hoje, que difere um pouco do rodoviário, mas eles estão um pouco à frente da gente em relação do combustível, né? Da Sim, forma sim. pelo menos os terminais portuários estão se adequando para poder fazer mais eletrificado do que com Isso. combustíveis. Então, talvez a gente tenha que entender que a nossa matriz ela está equivocada, Sim, que tá mal o distribuída. incentivo tem que vir, né, para todos os modais, mas que alguns têm que ser priorizados agora para que isso aconteça de uma forma, vamos dizer, mais equilibrada mesmo, né? Exato. E aí se resolve um pouco essa questão. E resolve também, acho que, a carência de motoristas, né? Porque às vezes o jovem não vai querer pegar uma viagem daqui para Bahia, para dirigir não sei quantos dias um caminhão numa estrada esburacada, mas se for uma viagem daqui até São o ABC, Paulo, né? Porque é mais curta, Ele porque a volta carga pra já... casa, Exato, né? Ele Porque a volta carga pra veio de casa, navio, veio por cabotagem, veio por ferroviário, ele vai fazer uma viagem mais curta. Então, talvez para ele compense, né, financeiramente. Faça mais sentido. Então, Talvez seja isso. a solução passa pela infraestrutura, né? É. Passa pela... Então, de cima para baixo. Tem que vir de cima para baixo e a gente tem que discutir nos sindicatos, nas federações, na confederação. Ainda tem muito empresário que não quer muito falar sobre essa questão, porque ele sempre acha que tudo que envolve sustentabilidade aumenta o custo da empresa e ele já tem uma margem muito estreita. Sim. Mas a sustentabilidade ela tem que entrar hoje como parte do negócio. Então, você tem que estar já ali, no teu custo, você tem que incluir alguns programas de sustentabilidade, porque se não for para o bem, vai ser para o mal. Ou seja, multas atrás de multas, e aí a gente sabe que o brasileiro em alguns momentos ele é mais sensível à dor do que essa uma questão mais de conscientização, né? Olha, a gente fazia assim, né? Porque o pessoal, mas é no meu tempo. Aí eu sempre corrijo, o teu tempo é agora, nós estamos aqui. Aconteceu o passado aí, era diferente, mas agora a gente tem coisas que estão nos desafiando a mudar totalmente tudo, né? E não é só o jovem que muda, nós temos que mudar juntos, né? Porque senão... Tem que estar aberto à mudança, né? Você tem que fazer isso, não tem. É uma coisa sem volta. Não tem volta, exatamente. Não tem volta. E como que você enxerga a questão da ameaça, né? Tipo, quem trabalha com transporte rodoviário, as transportadoras e os motoristas, tem que enxergar como uma ameaça ou como algo positivo, a questão de, não, vamos reequilibrar a matriz de transporte brasileira, vai ter menos transporte rodoviário, que é 60%, e vai ter mais cabotagem ferroviária. Acaba não afetando eles diretamente, não afeta, eles não têm essa questão, não tem espaço. Não existe esse medo. Tem espaço para todos, Legal. né? Porque a questão do transporte rodoviário é a última milha, vai ser sempre a última milha. É Ninguém o único que vai faz o door-to-door, né? É o único. Então, nunca vai faltar. Talvez falte essa questão mais longa que a gente já viu que a lei do motorista não vai permitir, né, que aconteça, e a gente vai ter que ficar regionalizado mesmo. E regionalizado é, de novo, o last miles, como o pessoal gosta de dizer, a última milha, que você sempre vai pegar aqui no costado do navio, você vai trazer para cá e aí a gente também distribui muito no estado de São Paulo, né? Que em São Paulo tem muito fracionado, muito carga solta, diferentemente de nós aqui, que o nosso mundo é container, né? Lá não, é totalmente diferente, lá tem menos container. Então lá ele já tem essa realidade de distribuição, né, de levar no ponto final, né, no supermercado, no hospital, onde precisa de suprimentos, né? E o nosso modal, ele como os outros também, eles saíram da pandemia muito fortalecidos, né? Porque a gente não parou um dia sequer, né? Todo mundo fala, eu fiz home office, eu fiz isso. O motorista do caminhão não fez home office. Nós não, então ainda não chegamos nesse ponto de dirigir o caminhão remotamente. A gente sentiu mesmo que hoje, né, apesar de
tudo, o trabalho ele é essencial. E nós tivemos permissão de continuar porque era uma atividade essencial. Né? Literalmente, Então, todo mundo precisa de tudo que chega por caminhão. Né? E a gente precisava, mesmo na pandemia, de que tudo chegasse, né? Alimento, medicamento, todas as coisas vieram de caminhão. Perfeito. Rose, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria fazer 2 perguntinhas finais. Vamos lá. Uma profissional e uma pessoal depois no final, tá? A profissional é o seguinte, a gente está preparando o episódio, inclusive você está convidada, se a agenda bater, para falar com quem trabalha diretamente, os motoristas, né? Que trabalham diretamente com isso, para falar das dores do mercado. Então, isso é bem legal. E uma das coisas que a gente já ouviu é a questão da devolução de container vazio. Como você está tendo uma aproximação, né, com os terminais e fortalecendo essa relação, como que você enxerga esse problema de que às vezes a carga chegou importada, fez todo o processo de desembaraço, levou para a loja do importador, desovou, aí tem que voltar e devolver esse container vazio. Aí chega lá, não tem janela, ou às vezes a janela é para outro horário, mas o motorista está ali naquele horário, aí tem que pagar uma taxa para antecipar a devolução, ou às vezes o armador muda de ponto de devolução. Isso já trouxeram para vocês no sindicato? Então, a gente já conversou com alguns terminais, inclusive por outros motivos, até outros que foi assim, olha, se chegar antecipado, paga uma taxa de chegar antecipado. E a gente achou uma loucura e a gente chamou o pessoal foi lá e explicou mais ou menos como funciona. Eu tenho a característica de, além de a Facina ser transporte, ela é deputy também de container, né? Então a gente tem lá. Agora, quem é detentor dos containers é o armador, ele que determina. E aí nós temos o terminal que nós funcionamos até um determinado horário. E aí, em alguns momentos, foi pedido, né? Eu estou falando a experiência minha, né, da empresa, mas tem outras também. Aqui o terminal de vazios, ele tinha que ficar 24 horas funcionando, já que o porto fica 24 horas. Os transportadores não operam 24 horas, porque ele não tem motorista para operar 24 horas, porque ele sofre a questão da lei do motorista. E ele não tem motorista, na maioria das vezes, para trabalhar só para retirar o vazio e para ir para a atividade, porque a atividade ainda do TEPUT não remunera para que tenha. E aí, quem entende um pouco também, os terminais de container vazio, eles não são gigantescos, né? Eles têm uma capacidade que às vezes eles estão sobrecarregados. E durante a noite é que você faz o giro do terminal para que de manhã os que vão sair, que já estão agendados, estejam de uma maneira mais fácil. Porque imagina só se você não fizer isso à noite e chegar lá, você tem que pegar o container que está ali no meio da pilha, remover todos os containers no entorno. Então a gente precisa disso. Isso a gente explicou. E hoje a gente teria motorista que quer pegar o container da seguinte forma: como ele terminou a viagem, ele quer pegar nesse horário entre 18 e 20 horas. E é no momento que, aí sim, ele faz o ciclo dele total. Ou senão, ele tem que baixar no terminal dele. E na maioria das vezes, ele que não tem espaço no terminal dele para deixar lá e para no outro dia iniciar a jornada devolvendo o container. Então, a questão da logística, ela é complicada, né? Diz que é difícil quem sabe fazer essa logística bacana. E hoje, quem é dono mesmo da carga é o armador, ele que vai influenciar. E se a gente quiser, a gente pode trazer os motoristas, o pessoal todo, a gente vai discutir. Se a gente não trouxer o armador para dizer qual o posicionamento dele, a gente não vai ter, a gente só vai reclamar do que está acontecendo. E hoje tem armador que ele é dono do terminal, dono da carga. Então, ele tem essa chama hierarquização, né, da questão aí. Então, gente, é uma questão que ainda vai demandar um tempo. Vai demandar um tempo. E aí, certeza, eu já conversei com alguns armadores e eles também têm o lado deles de explicar a questão dos containers, como que eles fazem isso, porque o container ele não é local, né? Então, é uma logística que eles têm, a empresa não é aqui no Brasil, eles têm uma questão que é, às vezes, no mundo inteiro, que esse container tem que girar para chegar em algum lugar.
Então, aí tem muita especificidade. Você é professora, sabe? Tem o container de alimento, tem o container não sei o que lá, tem o container não sei o que lá, tem o... Então, tem muitos, assim, não é simples ir lá pegar um container, é a característica do container, muitas vezes que tem, naquele exato momento você está com dificuldade, né? Então vamos chamar os armadores para conversar. Vamos, armadores? Vamos lá. Chama embarcador, vamos organizar todo mundo junto para ver, cada um tem sua dor, certeza absoluta. Certeza. Todo mundo tem que se ouvir, né? Porque aí você olhando onde que dói no outro, você talvez veja que pode fazer uma coisinha para ajudar. Pode melhorar, porque vai impactar em todo mundo no final das contas. Com certeza, perfeito. Rose, para fechar então, a gente vai fazer a nossa última pergunta, que é: quem é Rosineide Facina de Canga e Rasteirinha? De Canga e Rasteirinha? Olha... Tu gosta de fazer nas horas vagas? Que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de ver filmes e séries. Eu sou apaixonada. Recomenda algum? Olha, tem tantos. Eu teria que fazer uma relação gigantesca. Eu vou ver... O último que eu vi... eu gosto muito de comédia romântica. Mas eu vi Entre Amigas. O último que eu vi... É triste no final, mas é legal porque é uma das coisas que acompanha a vida desde o ensino médio até o desenrolar da vida, né? Por todas as fases. Sim. E aí... Eu não sei, me identifiquei porque eu já passei por tantas fases também na vida, né? De adolescente, de ter filho pequeno, filho grande, filho isso. E tá num lugar, tá em outros lugares. Sim. E aí você relaciona com as amigas que ficaram da vida toda, né? E é difícil. Porque a amizade requer muito trabalho e investimento, senão a vida maluca que a gente tem, muitas vezes a gente perde. Esse ano eu perdi a data de aniversário da minha melhor amiga, mas aí eu mandei no outro dia, falei assim, estou perdoada? Lógico que sempre está na melhor amiga, sempre por isso que ela vai perdoar, por isso que ela é a melhor amiga. Mas é isso, eu gosto muito disso. Quando eu estou muito estressada, eu gosto de cozinhar, principalmente para minha família, mas não que eu seja, assim, uma excelente cozinheira, né, chefe, nada disso. É uma coisa que me desestressa, assim, porque quando eu até me lembro de ser muito jovenzinha, em casa a gente aprendia tudo isso, porque os meus avós, que foram meus pais, eles nunca podiam imaginar que eu ia chegar no lugar que eu cheguei. A única coisa que era permitido naquela época é que eu me casasse e tivesse uma família, né? Então eu sei exatamente fazer comida, eu sei fazer tricô, crochê, sei lavar, passar. Foi preparada para isso. E eu que subverti toda a ordem e mudei tudo isso, mas aquilo que quando você aprende, né, na mais tenra infância, fica para você. Sim. Não tem jeito do bem e do mal, né? Por isso que a gente faz muita terapia depois. Né? Cozinhar, então, não é terapia, mas é terapêutico, né? Mas é terapêutico, Mas só quando você quer. Olha, quando você escolhe, é maravilhoso. Não por obrigação. Que aí, sim, tudo que é obrigação é muito ruim. Perfeito, Rose. Foi maravilhoso. Eu que agradeço muitíssimo. Obrigada. Agora você que está eu digo, inclusive, eu tenho um pouco de dificuldade de falar nessa missão, né? Porque as pessoas gostam muito de falar, é uma missão e tal. Não é um propósito. É um propósito que é aquilo que a gente falou. No final do dia, sempre vai ter um olho que vai brilhar para você e isso vai fazer toda a diferença. Total. Então, parabéns para você. Obrigada. Para nós. Porque se meu olho brilhou, você tem culpa nisso também. Obrigada, gente. Obrigada. Emocionantemente, falando de afeto, desejamos um Feliz Natal para você e toda a sua família. Te agradecemos muito pela sua audiência. Pedimos que você deixe um coração. Comenta aqui um Feliz Natal para todo mundo. E ótimo 2026. Mas não esqueça que temos mais um episódio antes de acabar o ano, hein? Acompanhe com a gente. Aproveita, se inscreve no canal e manda o link desse episódio para quem precisa saber mais sobre mulheres no transporte. Tá bom? Beijo. Valeu.